Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre 12 Homens e uma Sentença, o filme, né? E sobre premissas e conclusões. Bora lá? É um filme norte-americano que estreou em 1957 que se tornou muito conhecido na segunda metade do século XX, intitulado 12 Homens e uma Sentença. O título original em inglês é um pouco diferente, né? 12 Angry Men, que pode ser traduzido mais ou menos assim, 12 Homens Irritados, putos, né? O ator principal é Harry Fonda, que viveu entre 1905 e 1982. O diretor Sidney Lumet, que veio entre 1924 e 2011. A história é a seguinte: 12 jurados examinam a acusação de homicídio feita a um réu. Inicialmente todos estão convencidos de que ele é culpado. Entretanto, um dos jurados, representado por Henry Fonda, decide reexaminar os argumentos levantados pela promotoria a fim de condenar o réu e, pouco a pouco, se convence de que não há provas cabais de que ele seja realmente culpado. Entretanto, enfrenta dificuldades tremendas para convencer os demais jurados de que estão realizando um julgamento precipitado sobre o caso. O desfecho é surpreendente. Então, existe uma distinção fundamental entre verdade e validade. Apenas sentenças podem ser verdadeiras ou falsas. Argumentos podem ser válidos ou não. Essa distinção é tão fundamental que merece ser aprofundada. As sentenças de uma língua podem ser classificadas de diversas maneiras. Um dos critérios que podemos utilizar para produzir uma classificação é a função desempenhada pela sentença em nossas vidas. Algumas servem para fazer perguntas: que horas são? Outras servem para dar ordens ou fazer pedidos: passe-me o pão, por favor. Há sentenças que servem para pedir socorro, fazer elogios, insultar, rezar ou simplesmente brincar. Mas há um tipo especial de sentença que merece uma consideração à parte, pela importância que tem para a vida humana em geral. São chamadas sentenças declarativas. Uma sentença declarativa, como o próprio nome indica, caso ela declare alguma coisa a respeito de algum assunto, caso faça aquilo que chamamos de afirmação. Por fazer uma afirmação, a sentença declarativa possui uma propriedade muito importante. Ela pode ser avaliada do ponto de vista de sua verdade ou falsidade. Compare isto com o que acontece no caso dos pedidos ou das perguntas. Não faz sentido perguntar se a sentença e que horas são é verdadeira ou falsa. Temos aqui uma pergunta e perguntas não são nem podem ser verdadeiras ou falsas. Questões podem ser avaliadas sim, mas não quanto à sua verdade ou falsidade. Elas podem ser convenientes ou inconvenientes, precisas ou confusas, fáceis ou complicadas, mas não podem ser verdadeiras ou falsas. O mesmo pode ser dito dos pedidos das preces. Só sentenças declarativas podem ser avaliadas dessa forma. Por exemplo, a sentença: há 15 livros espalhados sobre a minha mesa. Pode ser avaliada do ponto de vista de sua verdade ou falsidade. Basta verificar se existem livros espalhados sobre a minha mesa e contá-los. Por isso mesmo é chamada de sentença declarativa. Para começo de conversa, um argumento não é uma sentença, mas uma articulação de sentenças declarativas. Com isso, queremos dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que um argumento sempre envolve mais de uma sentença declarativa. Uma sentença sozinha isolada que não envolva nenhuma outra sentença jamais será um argumento. Além disso, porém, queremos dizer algo ainda mais importante. Um argumento não é um amontoado de sentenças. Um argumento deve apresentar sentenças articuladas entre si, relacionadas de um determinado modo. De que modo? Neste ponto, é melhor recorrermos a um exemplo típico de argumento. Há 15 livros sobre a mesa. Há pelo menos 50 livros na estante. Portanto, há menos livros sobre a mesa do que na estante. Não se pode subestimar a importância que tem a palavra portanto nestes contextos. Ela marca a passagem das premissas de um argumento à sua conclusão. As premissas são as afirmações de que partimos. A conclusão é a afirmação a que chegamos. A palavra portanto marca explicitamente essa relação. Ela não é, aliás, a única expressão capaz de fazer isso. Em vez de portanto, poderíamos usar uma série de outras expressões. Segue-se daí que podemos concluir daí que, em consequência disso, há menos livros sobre a mesa do que na estante. Essa articulação entre as premissas e a conclusão pode inclusive vir marcada de um modo mais sutil. Poderíamos expressar o mesmo argumento que acabamos de examinar enunciando a conclusão antes das premissas. Há menos livros sobre a mesa do que na estante, pois sobre a mesa há 15 livros e na estante há mais de 50. Neste caso, a palavra pois indica que depois dela serão dadas as razões que eu tenho para afirmar que há menos livros sobre a mesa do que na estante. Essas razões não são outra coisa senão as premissas que me permitiram tirar a conclusão que tirei.
E a lista não para aqui. Outras construções poderiam ser usadas, todas elas sinalizando essa mesma articulação entre sentenças que é a característica de um argumento, a relação entre as premissas de que eu parto e a conclusão a que eu chego. Essa relação que é avaliada quando avaliamos um argumento. O que perguntamos basicamente é se as premissas dão ou não suporte à conclusão, se elas permitem que eu conclua ou o que concluí. No caso que examinamos, isso claramente acontece. Se é verdade que há 15 livros sobre a mesa e se é verdade que há mais de 50 livros na estante, então tem de ser verdade que há mais livros na estante do que sobre a mesa. É impossível que essas premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Se eu estou disposto a afirmar as premissas, tenho de estar disposto a afirmar a conclusão. Por isso dizemos que esse argumento é válido. Nesse caso, a validade do argumento dependia completamente do uso que fazíamos dos números naturais, como 15 e 50, e também de palavras como mais e menos. Se há 15 objetos de tipo A livros sobre a mesa e mais de 50 objetos de tipo B livros na estante, então há menos objetos de tipo A do que objetos de tipo B. Isso vale para quaisquer objetos que estejamos contando. A relação entre as premissas e a conclusão será sempre boa se supusermos que as premissas são verdadeiras. Se supusermos que as premissas são verdadeiras, seremos obrigados a supor que a conclusão também o é. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não curtiu, dá um dislike. Interessado pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies, e até a próxima.